Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com esse tema do estudo de investimento, que consiste aí basicamente numa formulação de análise financeira que vai complementar aí outras análises anteriores, mas basicamente é uma decorrência natural do que a gente viu nas aulas passadas, né? Principalmente no que diz respeito aí à definição do tamanho do empreendimento, a própria estrutura, né, de engenharia que vai ser elaborada no estudo de engenharia para definição do que vai ser necessário para colocar o empreendimento em operação. Tudo isso vai resultar aí num levantamento, né, de valores alternativos de investimento. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais esse tema. Bom, quando a gente fala do estudo de investimento, basicamente a gente está analisando aqueles recursos que vão ser necessários, né, para viabilizar o negócio, para que ele possa ser colocado em operação. E, obviamente, né, o objetivo da análise financeira é verificar qual que é o retorno financeiro esperado num período futuro. Né? Então, todo investimento ele vai ter como objetivo aí recuperação do valor total investido e mais um adicional de lucro, né, ou de retorno sobre o investimento realizado. Não necessariamente nessa categoria de lucro, né, embora os lucros auferidos num negócio, por exemplo, né, que vão servir para amortizar o investimento realizado e, a partir de um determinado momento, gerar retornos adicionais. Bom, quando a gente fala em investimento, basicamente a gente está falando em duas naturezas aí de investimentos. Aqueles que vão ser os bens de capital necessários para a operação do negócio, independente seja uma empresa industrial, uma empresa comercial, ou também, né, do ponto de vista da contabilidade, eles vão ser denominados de ativos fixos. Tá? Bom, então isso basicamente, né, vai estar elencado lá no estudo de tamanho, no estudo do processo produtivo, no estudo da engenharia, enfim, onde a gente vai determinar qual que vai ser o investimento na estrutura física necessário. Então, o galpão, se precisa construir alguma coisa, se a gente vai alugar, quais máquinas e equipamentos vão ser necessárias, que tipo de veículos vão ser adquiridos, enfim. Tudo isso vai fazer parte da estrutura física, né, principalmente, né, que serve aí de base para as operações da organização, né, ou do empreendimento, independente se seja um empreendimento novo ou seja a expansão do negócio já vigente. E por outro lado, né, a gente tem que levantar também os recursos, né, para o financiamento das atividades operacionais do empreendimento, que é o chamado capital de giro. Né, ou seja, além da estrutura física necessária para a operação, também vai ser necessário um capital para adquirir matérias-primas, pagamentos de fornecedores e assim por diante, né, que é o mínimo que tem que estar colocado no caixa da empresa para que ela consiga operar até que ela consiga vender e receber dos seus clientes e aí trabalhar com esse capital próprio, né, resultante das vendas, para operacionalizar aí suas atividades. Bom, quando a gente fala dos ativos fixos, a gente já discutiu isso bem no começo do curso, a gente pode estar falando aí dos ativos tangíveis ou dos intangíveis. Então, principalmente ali o estudo da fábrica, da engenharia, ele vai trazer os aspectos mais tangíveis, ou seja, a instalação fabril, onde a gente vai ter que colocar nossos recursos, né? Seja para a construção civil, para aquisição, né, de um terreno, ou de, enfim, daquilo que vai ser necessário para colocar a operação da produção. Né? E também a gente pode ter os chamados intangíveis, que vão ser outros elementos que não vão estar materializados, né, não são físicos, mas que podem ser igualmente importantes. Então, por exemplo, adquirir, né, uma licença de uso de marca, por exemplo, a tecnologia, o depósito de uma patente, tudo isso vai representar um conhecimento tecnológico ou algum tipo de ativo que é importante para a empresa, para o negócio dela, que não necessariamente vai estar materializado aí numa estrutura física, num equipamento, num veículo e assim por diante. Então, quando a gente fala do investimento nos ativos fixos, né, a gente deve considerar ambas as coisas. Se a gente está trabalhando com, por exemplo, a abertura de um comércio, né, que está baseado numa franquia, então esses elementos da franquia também devem ser ponderados, né, a marca, o sistema de produção e coisas afins. E, obviamente, ele vai ter um custo associado. Ou seja, se a gente vai ser um franqueado, a gente vai ter uma taxa de franquia, que vai requerer um investimento inicial, alguns cuidados com o tratamento da marca, uma marca de terceiro, que a gente vai ter uma licença de uso e assim por diante. Bom,
além disso, né, além desse custo de aquisição, a gente tem que ponderar a questão da manutenção, principalmente quando a gente fala de máquinas, equipamentos, instalações, prediais, coisas do gênero. Né? Então, não só o investimento necessário para colocar a operação em funcionamento, mas também prever do ponto de vista do fluxo de caixa, quando a gente está projetando o fluxo de caixa para um período futuro, que a gente vai ter essas despesas adicionais com a manutenção. E essa manutenção ela pode implicar também em outros fatores, como necessidade de paralisação da produção, com impactos, né, em termos de estoques, de custos de estoque, de custos, né, de venda, enfim. Né? Então, isso também pode ter outros desdobramentos para além, né, do levantamento das informações para os investimentos necessários. Bom, outro elemento importante é o seguinte, a gente tem que considerar também que em muitos aspectos, né, a gente tem aí uma inovação tecnológica muito rápida, né, um ritmo de inovação muito elevado, e que tanto os equipamentos que vão ser utilizados, ou os produtos que a gente está colocando à venda, eles podem se tornar obsoletos rapidamente. Isso pode requerer um reinvestimento, seja para a modernização da planta produtiva, seja para a renovação aí da nossa linha de produtos que estão sendo comercializadas. Por exemplo, a gente pode ter feito um investimento num estoque, né, para a revenda de alguns tipos de produtos eletrônicos, roupas, etc. E que com o passar do tempo eles se tornam obsoletos. Então, fazendo com que haja necessidade de a gente se planejar para refazer o investimento, né, adquirir novos estoques ou ampliar as nossas linhas, né, de produtos que vão ser colocados para comercialização. E além disso, né, quando a gente fala da questão do investimento, principalmente, a gente precisa organizar os fluxos, né, de entrada e saída que a gente vai ver no decorrer dessa aula ao longo do tempo. Então, não necessariamente todo o investimento necessário do negócio ele vai ser realizado ao mesmo tempo. Então, caso isso, né, fosse necessário, isso seria um esforço muito grande. A gente reunir o capital tudo, né, antes de colocar o empreendimento em operação. Né? Então, não necessariamente isso acontece na prática. A gente pode ter, por exemplo, investimentos através da captação de recursos por financiamento ou por outras formas, em que a gente vai desembolsando, né, o custo disso em parcelas, né, ou à medida que a gente vai avançando na construção civil, no início das operações e assim por diante. Então, não necessariamente o investimento ele acontece tudo no início do período, né, antes de começar a operação da empresa. Né. Esses gastos, esses fluxos de saída de dinheiro, eles podem acontecer mais para frente ou antecipadamente à medida que isso vai se fazendo necessário. Então é importante também, nesse estudo de investimento, organizar, né, do ponto de vista de um fluxo de caixa ao longo do tempo, quais são as entradas e saídas, né, referente aí aos investimentos. Então, mais ao final a gente vai ver um exemplo de como estruturar isso, mas basicamente esse é o objetivo, né, da aula de hoje. A gente organizar as informações a partir das informações levantadas anteriormente, né, nos outros estudos, para que a gente possa fazer a projeção financeira ao longo do tempo. Bom, o outro elemento importante é o capital de giro. Então, o capital de giro, ou a necessidade de capital de giro, ela vai estar muito vinculada ao ciclo operacional do negócio que a gente está propondo. Então, claro, aqui a gente tem um exemplo de uma empresa industrial, mas não necessariamente vai ser o caso. Só que independente do tipo de negócio, a gente sempre vai ter um ciclo operacional. Tá? É claro que a gente pode ter a etapa da manufatura ou não, mas de qualquer forma a gente vai ter aí sempre a necessidade de adquirir insumos, pagar fornecedores, trabalhadores, né, realizar a nossa venda e depois receber dos clientes. Né? Então, não necessariamente todas as nossas vendas vão ser à vista, em que a realização do caixa acontece, né, de maneira simultânea com a efetuação da venda, né, com essa operação. A gente pode ter vendas a prazo, cartão de crédito, financiamento próprio, enfim, que faz com que a entrada do recurso ou a volta do recurso financeiro que foi desprendido no primeiro momento para a aquisição dos materiais, pagamento de fornecedores e assim por diante, volte para o caixa da empresa. Tá? Então, nesse esquema simplificado, o que a gente tem aqui é o seguinte. Bom, a gente tem o dinheiro em caixa da empresa, né, o recurso que ela tem disponível, e ela vai ter um desembolso para adquirir matérias-primas. Então, à medida que ela vai adquirindo matérias-primas, não necessariamente ela paga antes de adquirir. Geralmente existe um prazo, a gente vai ver na sequência. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse ciclo operacional de aquisição das matérias-primas, insumos, serviços, etc., em que vai demandar um desembolso por parte da empresa. E depois a gente vai ter o processamento na indústria, até que essas matérias-primas se convertam aí em produtos acabados.
Então, esses produtos acabados, não necessariamente são bens de consumo final, né? Pode ser também bens intermediários, que vão ser vendidos para outras empresas, ou mesmo bens de capital, que vão conformar aí os ativos fixos de outras empresas. E aí a gente vai ter as vendas, que elas podem ser à vista, como eu mencionei, mas também pode ser vendas a prazo. Então, quando acontece a venda a prazo, então o que a gente tem, na verdade, é um direito a receber, né? Uma duplicata, como está colocado aqui no livro que eu recomendei para vocês lerem. Então, a gente tem a expectativa de receber, né, dentro de uma espécie de um contrato, né, seja por cartão de crédito, um financiamento próprio da empresa, não importa. Né? Então, a gente tem uma expectativa de receber isso no futuro. Então, somente quando, passado lá 30 dias, 40 dias, enfim, dependendo do prazo da operadora do cartão de crédito ou outras formas de pagamento, é que a empresa ela vai ter o recebimento no caso das vendas a prazo. Né? E isso vai retornar para o caixa da empresa. Tá? Então, isso aqui é bastante importante para essa etapa de análise, para a gente justamente tentar mensurar quanto tempo leva, né, para esse ciclo se fechar e qual é o montante de recursos necessários para que a empresa consiga atender a sua demanda, né, e pagar os seus fornecedores, para que não haja furo nesse ciclo, até que ela possa receber efetivamente aquilo que ela antecipou de pagamentos de fornecedores, trabalhadores e assim por diante, para poder fazer com que o produto final chegasse ao seu cliente, né, ou ao consumidor final. Bom, aqui a gente tem um esquema interessante em relação aos prazos médios típicos que são analisados para a gente fazer a conta do capital de giro necessário. Tá? Então aqui a gente tem o seguinte, basicamente isso aqui é uma linha do tempo, que vai mostrando alguns conceitos, alguns prazos ou períodos, né, em que o capital de giro fica comprometido até que ele se realize com o pagamento efetivo por parte do cliente. Então aqui a gente tem o seguinte, bom, no primeiro momento tem o pedido do produto, tá, para revenda, pensar que seja uma empresa comercial, mas poderia, né, também trabalhar com empresas industriais, a gente está fazendo pedido das matérias-primas para os nossos fornecedores. E depois a gente tem o momento, né, entre o pedido e a efetiva entrega, a gente tem lá o recebimento, onde que começam as operações dentro da organização. Então aqui a gente também tem o início do ciclo operacional, que esse produto vai ser estocado, né, processado, ou seja, é um produto acabado para revenda, né, então até que ele seja vendido de fato. Geralmente, as aquisições de fornecedores têm um prazo para pagamento, né, então, sei lá, 30 dias, por exemplo. Então a gente pode ter um período aqui das chamadas contas a pagar. Então, entre o recebimento do produto, né, e o vencimento lá da fatura, do boleto, enfim, a gente tem um prazo. Então, esse prazo aqui vai dar o período ou prazo médio das contas a pagar. Bom, entre o recebimento do produto e a sua efetiva venda, a gente pode ter aí um período de estocagem. Então, veja que aqui o período de estocagem, no nosso exemplo, é maior do que o período do pagamento aí da duplicata ao fornecedor, né, ou aos fornecedores. E isso pode ser visto também em termos de prazos médios, porque a gente vai ter, obviamente, uma série de fornecedores a pagar. Né? Então, cada um pode trabalhar com um prazo distinto. E também pode variar muito, né, a velocidade com que sai o produto de cada um. Então, se são produtos para revenda, então a gente vai ter produtos que vão ter uma saída mais rápida, outros que vão demorar um pouquinho mais. Bom, da venda do produto até o recebimento da venda, principalmente quando há uma parcela significativa de vendas a prazo, né, a gente ainda também tem um período de tempo aqui. Né, que esse período entre a venda e o efetivo recebimento é o período das contas a receber. Então, o ciclo operacional, que a gente definiu anteriormente, ele começa do recebimento dos produtos ou matérias-primas, né, até a sua transformação, estocagem, venda, e só vai se concluir quando efetivamente o cliente ou o consumidor final paga por aquele produto. Tá? Já o ciclo financeiro, né, ele é um pouco mais abreviado, no sentido que a gente está enfocando a parte do ciclo operacional em que há saídas e entradas de recursos financeiros. Então aqui, basicamente, ele vai se iniciar no momento em que a gente tem que pagar os nossos fornecedores, então a gente tem uma saída de caixa antecipada, e efetivamente ele vai se encerrar quando a gente recebe, né, por todas aquelas vendas que foram realizadas. É claro que a gente pode ter vendas à vista, então a gente vai recuperar uma parcela dessas vendas ou desses recursos que foram antecipados já no ato da venda, mas outros, né, que vão ser vendidos ao prazo vão demorar um pouquinho mais. Então, quando a gente recebe tudo, a gente tem o encerramento desse ciclo.
e aí ele reinicia, né? Então, à medida que a gente recebeu esse recurso, a gente vai tendo novas vendas, né? Novas necessidades de reposição de produto, a gente vai fazendo novos pedidos. Então, geralmente a gente trabalha com a organização dessas informações em bases mensais, né? Justamente para a gente verificar o tempo disso, ou mesmo em bases diárias, né? A gente pode ter uma rotatividade maior dos pedidos, né, e das vendas, que faz com que a gente tenha que projetar esses prazos médios típicos em períodos diários, né, não em períodos mensais, e anuais obviamente não faz parte, né, do ciclo operacional, já que a gente tem uma rotatividade muito maior aí, durante, né, os diversos períodos do ano. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, né, para a gente começar a trabalhar como é que a gente pode calcular, né, são algumas sugestões que o autor do livro traz para nós, de como a gente calcular o capital de giro necessário, né. Então aqui a gente tem alguns conceitos. O primeiro deles é o prazo médio de pagamento, né, que se refere aí a quanto tempo a gente tem para pagar os nossos fornecedores. Então esse PMP, que é o prazo médio de pagamento, coloquei como exemplo 30 dias. Tá? Isso se refere ao tempo, né, que a gente tem entre o recebimento de uma mercadoria e o seu efetivo pagamento. Então essa mercadoria pode ser uma mercadoria para revenda ou pode ser, né, os insumos, matérias-primas necessárias para a produção de um produto industrial. Depois a gente tem o prazo médio de recebimento, né, que é justamente a diferença de tempo entre a venda do produto ao cliente, ao consumidor final, e o efetivo recebimento, né, dessa venda por parte, né, do cliente ou do consumidor. Além disso, a gente pode ter um período de estocagem, né? Então, esse prazo médio de estocagem, o PME, que está colocado aqui como exemplo 40 dias, né, é o período entre o tempo que eu comprei a matéria-prima e quando eu realizo efetivamente a minha venda, né? No caso da empresa industrial, eu posso ter um período de estocagem da matéria-prima até eu fazer o processamento, a produção industrial, e depois o produto acabado ele pode continuar estocado ainda por mais um tempo até que eu consiga realizar a minha venda. Então aqui está sendo colocado um prazo de 40 dias. Né? Então, dependendo do produto, né, ele é até um período baixo. Né? A gente pode ter produtos que passam por um período de estocagem maior do que esses 40 dias. Bom, mas o que importa aqui é o seguinte, né? Para a gente saber o tempo do ciclo financeiro, a gente soma, né, o prazo médio de recebimento, então da venda até o recebimento do caixa, com o prazo médio de estocagem. Então a gente conta a estocagem, né, desde o recebimento da mercadoria até a efetiva venda. E a gente deduz aqui o prazo médio de pagamento, que é o prazo entre o recebimento da mercadoria por parte do fornecedor e o seu efetivo pagamento. Então, basicamente, o prazo médio de estocagem, né, aquele nosso exemplo, ele tende a ser maior do que o prazo médio de pagamento. Então, nesse período aqui, então vocês vejam o seguinte, né, são 45 dias do prazo médio de recebimento, mais 40 dias de estocagem. Então, nesse período, né, eu não tenho ingresso, né, eu fico um período aí sem receber. E aí eu tenho um desconto, que é o prazo que o fornecedor me dá para eu pagar, né, pelas matérias-primas ou pela mercadoria acabada. Então isso me alivia um pouquinho, né, porque não necessariamente no ato do recebimento eu tenho que pagar. Então esse ciclo financeiro ele acaba sendo de 55 dias, né, ou seja, nesse prazo eu tenho que antecipar recursos até que eu possa recuperar de volta a partir do pagamento efetivo pelas vendas que eu realizo. Então esse dado vai ser importante, a gente vai trabalhar num exemplo aqui, para calcular a necessidade de caixa ou necessidade de capital de giro. Então vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que a gente tenha feito lá uma projeção financeira a partir do estudo do mercado, principalmente, né? E depois com as informações da estrutura produtiva, levantamento de matéria-prima, custo de mão de obra, etc. E vamos supor que durante um período de um ano, né, a gente vai ter aí desembolsos operacionais, pagamento de fornecedores, matérias-primas, coisas do gênero, da ordem de R$1 milhão. Tá? Bom, não necessariamente eu vou precisar ter esse R$1 milhão disponível no início das operações, principalmente se é um novo empreendimento, se o meu ciclo ele se renova, né, pelo menos mais de uma vez durante um ano, né, durante 12 meses. Então, primeiro eu preciso saber qual que é o giro, né, o número de vezes que o caixa operacional se renova ao longo do ano, para eu poder calcular qual que vai ser a necessidade de caixa operacional. Então a gente viu lá que o nosso ciclo financeiro
tinha 55 dias naquele exemplo anterior. E aí, trabalhando com um ano, com 360 dias comerciais, né, a gente poderia calcular esse giro, né, quantas vezes o nosso caixa operacional se renova. Né, ou seja, a gente tem o desembolso, recebe do cliente, tem o desembolso, recebe do cliente, né, e assim sucessivamente. Aqui nessa conta deu 6,55 vezes no ano. Tá? Sendo que a gente projetou, no nosso exemplo, uma necessidade de capital de giro anual de R$1 milhão. Né? Dividindo, então, esse R$1 milhão pelo número de vezes que a gente renova nosso caixa operacional, então, basicamente, a gente não precisaria ter o R$1 milhão disponível, né, no início do ano. Com 152.777, né, a gente já resolveria o problema. Né? Claro, supondo que aquele caixa, né, se renove de maneira homogênea, né, não tenha muita variação, não tenha sazonalidade ao longo do ano, então em que períodos do ano que eu tenho mais desembolso, menos ingresso, ou vice-versa. Então, supondo essa linearidade, a gente só precisaria de 153 mil, arredondando aqui, para garantir que esse processo, né, esse ciclo sempre se fechasse, que não houvesse furo de caixa, não houvesse falta na hora de pagar fornecedores, porque o nosso recebimento está postergado, né, muito à frente no tempo. Então, basicamente, essa é uma forma, né, possível para a gente calcular essa necessidade do capital de giro. Bom, como a gente pode observar, né, esses tempos, esses prazos médios, eles vão ser muito importantes para determinar se a gente vai precisar de mais investimento em capital de giro ou menos investimento em capital de giro. Tá? Então aqui a gente refaz o exemplo melhorando um desempenho operacional, por exemplo, da equipe de vendas, né, ou mesmo do processo produtivo, em que o prazo de estocagem ele cai, né, dos 40 dias para 35. Então isso faria com que o nosso ciclo financeiro reduzisse também em 5 dias. Então isso faria com que no ano, lá com 360 dias comerciais, a renovação do caixa operacional subisse para 7,2. Naturalmente, se a gente aplicasse a mesma regra, né, aqui só substituiria deixa eu voltar aqui. Só substituiria, né, o 6,55 por 7,2, né, isso resultaria em 138.888. Né? Então, ou seja, a gente teria uma redução na necessidade de caixa da ordem de 13.888. Então, claro, alguns parâmetros, por exemplo, o prazo médio de pagamento dos fornecedores. Geralmente, dependendo do setor da atividade, né, já é um setor bastante consolidado, já existem práticas comerciais bem estabelecidas. Então, não vai fugir muito do prazo de 30 dias, 40 no máximo, enfim. Né? Então, você não tem muita margem de negociação. Então, você não consegue muito mexer com esse parâmetro aí dos fornecedores. Outra possibilidade seria o prazo médio de recebimento dos clientes. Né? Mas isso também depende do tipo de negócio que você está inserido. Né? Se você depende muito de vendas a prazo, então vendo imóveis, automóveis. Né? Então muita dessas vendas elas acabam acontecendo por financiamento, parcelados em cartão de crédito e coisas do gênero. Então é muito difícil também reduzir essas vendas, a menos obviamente que a empresa faça um esforço de conceder, por exemplo, desconto para vendas à vista, coisas do gênero. Né? Mas, de certa forma, ela tende a manter uma certa estabilidade na proporção de vendas a prazo e vendas à vista. Então, o desempenho na questão do estoque, no processo produtivo, ele acaba sendo uma forma, né, ou um parâmetro em que a empresa ela tem maior poder de atuação, né? Ela tem maior controle sobre isso. E é onde, geralmente, as empresas tentam atuar para reduzir justamente essa necessidade de capital de giro. Porque senão a gente tem que fazer um investimento e deixar sempre disponível um valor monetário muito mais alto do que a gente poderia deixar se tivesse uma organização melhor do processo produtivo, dos sistemas de compra, né, desse relacionamento com fornecedores e mesmo do planejamento das vendas. Então, naturalmente, né, há um custo, porque esse recurso que está sempre girando ele poderia estar aplicado em outras coisas, em aplicações financeiras, por exemplo, rendendo juros mais altos do que efetivamente a gente consegue, né, dentro das operações da organização. Bom, então essa foi uma forma, né, que a gente viu para calcular a necessidade do capital de giro,
Mas, obviamente, ela é muito limitada, né? Porque a gente parte do pressuposto que todos os meses são iguais, né? E não necessariamente isso acontece. Então, a maior parte dos negócios eles são sazonais, né? A gente vai ter períodos do ano em que as vendas são maiores e outros períodos que a gente vai ter maiores desembolsos. Então, uma outra sugestão seria trabalhar com o fluxo de caixa operacional. Né? Ou seja, a gente precisa montar um fluxo de caixa que nos revele quais são as projeções de receitas mês a mês e as projeções de despesas, né? Os custos da matéria-prima, enfim, coisas do gênero, e avaliando os saldos finais a cada período. Né? Aqui está sugerido período mensal, poderia ser, né, numa fração menor, diário, quinzenal e assim por diante, mas de qualquer forma tem que ser algo mais adequado. Né? Não basta a gente analisar somente os saldos finais anualmente, porque as operações, né, dos negócios acontecem ali dia a dia. Basicamente, quando a gente fala em saldo final, a gente vai, por exemplo, fechar um mês, fechou o mês de novembro, a gente vai ter um total de entradas em caixa, e aí trabalhando com regime de caixa, se vocês lembrarem lá da contabilidade, e também visualizando aí o total de saídas. Tá? Ou seja, a gente pode ter feito uma série de vendas dentro desse mês de novembro, mas que a gente vai receber em dezembro, em janeiro. Então, do ponto de vista do regime de contábil, né, de competências, a gente fez a venda em novembro, é competência em novembro, mas não entrou em caixa. Né? O recurso só vai entrar em caixa daqui 2 meses. Então, o que interessa aqui é justamente esse conceito, né, do fluxo de caixa. Então, a partir dessa construção, a gente poderia fazer uma projeção dos períodos em que há o maior acúmulo de saldo negativo e estabelecer como capital de giro necessário justamente esse maior saldo negativo, né, ou menor valor, né, em termos absolutos. Então aqui eu trouxe um exemplo que está no livro, né, depois vocês vão ler esse capítulo naturalmente, mas só para demonstrar aqui, né, uma projeção, que está uma projeção aqui para 6 meses, vamos supor, né, que mostra como que seria um fluxo de caixa, né, operacional. Então aqui a gente teria as receitas, né, um total de receitas. Então a gente começa lá com 150 mil, 155, 175 nos 2 meses subsequentes e passa para 190 e 200 mil. Então aqui a gente vai ter os custos, né, que começam a deduzir. Então os custos do produto, custos diretos, custos indiretos e outras despesas, né, do ponto de vista da contabilidade. Despesas fixas, despesas variáveis, né, promoção de vendas, né, pessoal administrativo e coisas do gênero. Tá? Então veja o seguinte, o que interessa aqui é o resultado operacional mês a mês. Tá? Então, no mês 1, a gente teria lá um saldo negativo de 5 mil. No mês 2 de 3.500 e somente no terceiro mês, né, a gente teria um saldo positivo de 2.500, que se repete no quarto, e vai aumentando aqui em diante à medida que também aumentam as nossas vendas. Esse tipo de problema ele é muito comum quando a gente inicia um empreendimento. Né? Geralmente a gente vai introduzir um novo produto no mercado e a gente não vai alcançar lá o volume de vendas já de cara, né? Aquele necessário para a gente equilibrar as contas. Então pode ser que os primeiros meses a gente esteja trabalhando, né, com uma venda abaixo do necessário para cobrir todas as despesas projetadas naquele negócio. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, tá? A gente tem no primeiro mês 5 mil negativo e 3.500 no segundo. Tá? Mas no final do segundo mês a gente vai ter acumulado aqui um total de 8.500. Tá? Então, nesse segundo quadro a gente mostra, né, esses saldos que vão sendo acumulados ao longo do tempo. Então, veja o seguinte, bom, no primeiro mês a gente não tinha nenhum saldo, né, a gente iniciou as nossas atividades, mas a gente tem um resultado operacional negativo em 5 mil e aí nosso saldo final é de 5 mil. No segundo mês, a gente já começa com um saldo negativo de 5 mil. E aí os resultados operacionais daquele mês gerou ainda um déficit de 3.500. De tal maneira que a gente fecha aquele segundo mês com um acumulado de 8.500. No terceiro mês, a gente já começa com um negativo de 8.500. Embora a gente tenha lá um saldo positivo daquele mês de 2.500, ainda assim a gente vai ficar com um acumulado de menos 6 mil. Então isso aqui só vai ser revertido, né, na passagem do quarto para o quinto mês, quando o saldo acumulado passa a ser positivo. Então, segundo essa regra sugerida aqui pelo autor, né, a gente deveria pegar esse saldo final acumulado, né, na nossa projeção de fluxo de caixa operacional e verificar qual que é o maior saldo negativo, né, ou o menor valor absoluto aqui, que seria esse negativo de 8.500, como sendo aquele recurso necessário
né, para que a gente não tenha esses furos, né, ou seja, é o capital de giro necessário para que a gente possa ficar tranquilo, né, ao longo de todo o ano e garantir que haja disponibilidade de recursos para antecipar pagamentos de fornecedores, de matéria-prima e assim por diante. Né. E claro, aqui a gente poderia pensar nesse investimento em capital de giro, né, sendo realizado já no início do período. Então vejo aqui que a gente começaria com um saldo de 0, o resultado operacional de 5.000, isso geraria um saldo final, né, de 5.000. Mas se a gente disponibilizou no caixa da empresa, né, fez um investimento em capital de giro de 8.500, a gente acabaria com um saldo final de 3.500. Então esse 3.500 seria o saldo inicial do mês 2, né? O resultado operacional seria negativo em 3.500, de tal maneira que a gente zeraria, né, no segundo mês, não teria nenhum prejuízo, e a partir do terceiro mês, né, a gente passaria a acumular aí saldos positivos. Essa é uma possibilidade, né? E outra possibilidade seria também separar o investimento, ou seja, não é necessário que o investimento seja realizado tudo de uma vez só. Então a gente não precisa colocar na conta corrente, né, da empresa os 8.500 já de cara no primeiro mês. A gente poderia colocar 5.000 no primeiro mês e 3.500 no segundo. Claro que a gente só vai conseguir isso à medida que a nossa projeção, né, ela estiver mais próxima possível da realidade. E nem sempre isso acontece, né? Então, dada a incerteza que pode estar atrelada ao negócio, a ideia é que quanto maior for essa incerteza, maior tende a ser o valor que a gente vai colocar em capital de giro no início, justamente para evitar, né, esses furos no caixa. Então, quando a gente não tem, né, muita segurança sobre as nossas projeções, a tendência é que a gente adote uma margem de erro. Né? Então, bom, eu estou projetando a necessidade de 8.500, mas para evitar problemas eu vou colocar 10, 11, 12 mil disponível no caixa da empresa para que não aconteça nenhum tipo de furo à medida que as vendas vão acontecendo, né, as encomendas de matérias-primas vão acontecendo ao longo, né, principalmente dos primeiros meses do negócio. Então, a ideia que é colocada aqui é o seguinte, bom, claro que quanto maior for essa incerteza, maior vai ser a necessidade de capital de giro para evitar que a gente tenha problemas. Então, se a gente não paga fornecedores ou atrasa o pagamento de fornecedores, a gente pode ter que pagar depois multas, a gente pode sofrer alguma ação judicial. Então, o custo, efetivamente, pode ser muito mais alto do que a gente deixar o recurso disponível em caixa para garantir o pagamento dos fornecedores. Bom, agora vamos para um tema que é complementar, né, ainda associado a isso, que é a ideia do reinvestimento, que a gente já viu alguma coisa em aulas anteriores, e também a possibilidade de a gente obter algum valor residual. Tá? Então, bom, vamos ver cada um desses elementos. Como eu já tinha mencionado, né, quando a gente tem o investimento, a gente tem o custo da construção da obra civil, o custo da aquisição de máquinas e equipamentos e assim por diante, mas também, né, à medida que a gente cria essa estrutura física, né, ou mesmo coloca bens móveis, como automóveis, caminhões, etc., a gente também tem os custos associados a esse investimento, que são os chamados custos de manutenção. Então aqui a gente está demonstrando o seguinte, né, a gente tem lá um investimento inicial que vai demandar um determinado recurso financeiro, e depois, ao longo do tempo, né, a gente vai ter também necessidade de manutenção. Então, basicamente a gente está mostrando aqui nesse diagrama, né, que as setas para baixo mostram saídas do fluxo de caixa e as setas para cima mostrariam aí entradas no fluxo de caixa. Então o que está sendo demonstrado aqui é um equipamento, um investimento qualquer, que tem uma vida útil de 5 anos. Então, durante os 5 anos, a gente teria que dar manutenção e ao final a gente teria que realizar um novo investimento. Então esse I5 que é colocado aqui nos diz que no 5º ano a gente teria que adquirir novamente aquele equipamento para substituir esse que se tornou obsoleto ou desgastado, enfim, aquele que não está mais adequado para usar nas operações da empresa. E essa venda, né, ou enfim, essa troca, ela podia resultar na venda daquele equipamento, né, para uma empresa terceira, né, se ele ainda funcionar, ou, né, na pior das hipóteses, para um ferro velho, né, ou seja, as partes, os componentes contêm metal, coisas do gênero, que podem ser vendidas a um custo residual, né, um valor residual. Então, o que está sendo demonstrado aqui é o seguinte, bom, eu posso, com a venda desses equipamentos obsoletos, né, obter um valor residual, como o próprio nome diz, né, ele vai ser um valor residual daquele custo de investimento, pode ser 10%, 15%, 20%,
enfim, vai depender de cada um, né? Caso específico. Isso me ajuda, né, ainda que de maneira parcial, a obter recursos para a realização do investimento de reposição, né, o chamado reinvestimento. Então, basicamente, o que está sendo colocado aqui é que a gente precisa projetar, né, no estudo de investimento, quais equipamentos, quais máquinas, enfim, que têm uma vida útil mais curta, ou que durante a projeção, aquele horizonte de tempo do nosso projeto, eles precisam ser renovados, e considerar que eles têm um custo, né, de manutenção, e também a gente pode ter que refazer o investimento, né, a cada período, né, um período de 5 anos, como nesse exemplo. Por outro lado, né, alguns desses equipamentos eles ainda vão ter um valor residual, ou seja, a empresa consegue vender, né, nem que seja suas partes, ou vender na sua totalidade, por um determinado valor, né, e esse valor ele vai ser chamado valor residual, né, ou seja, um valor que é uma parcela ou resíduo do valor que foi pago. Então isso ajuda a amenizar, quando há o reinvestimento ou a necessidade do reinvestimento, o valor necessário, né, para fazer aí a reposição da máquina, do equipamento que se tornou obsoleto. E essa obsolescência ela não necessariamente é uma obsolescência física, né? Ou seja, o equipamento se desgastou, não está mais apto para uso, mas pode ser uma obsolescência tecnológica. A gente vai substituir porque existe algo que nos dá maior produtividade ou emite menos poluentes, enfim, né? Pode ter uma série de vantagens aí que faz com que a gente tenha que refazer o investimento em determinadas máquinas e equipamentos, principalmente quando a gente está falando de empresas industriais, né? A gente pode pensar também na frota de veículos, né? A gente tem uma equipe de vendas que circula, né, várias cidades no estado, enfim. Então, de tempos em tempos, a gente vai ter que substituir também esses veículos por questões de segurança, por questões, né, de economia e assim por diante. Bom, aqui há um outro conceito, né, que está no livro, que é a ideia do valor residual líquido. Então, vocês podem... Eu só vou voltar aqui para mostrar que esse VRL, né, ele está mostrando o valor residual líquido. Em alguns casos, né, além do valor ser residual da venda, né, daquele equipamento que foi depreciado, enfim, que vai ser retirado e substituído por outro, pode ser que, por regras contábeis e legais, a gente tenha que contabilizar a sua depreciação e pode ser que a gente tenha custos aí associados à venda, né, desse equipamento. Então, o valor residual líquido basicamente vai ser a diferença entre o valor da venda, né, o valor residual bruto, e eventuais descontos que eu tenha em função dessa venda. Tá? Então, aqui ele traz o exemplo que é o seguinte. Bom, a gente tem lá um determinado equipamento com vida útil de 5 anos e a gente tem uma depreciação contábil permitida por lei que vai fazer com que esse equipamento, que foi adquirido por R$1 milhão inicialmente, né, com o passar do tempo ele vai sofrendo, né, uma depreciação de 200 mil, né, de maneira igualitária, dividindo por 5 anos, até que ao final do quinto ano, né, o seu valor contábil seja zero. Então aqui a gente tem o seguinte, bom, vamos supor que a empresa ela conseguiu vender aqui no final do quinto ano, né, esse equipamento por R$600 mil. Então, o valor de mercado não necessariamente corresponde ao valor contábil, ou aquilo que a legislação, né, permite a gente depreciar do ponto de vista contábil. Pode ser que o equipamento continue funcionando tão bem quanto no início da sua aquisição, mas ele foi vendido por R$600 mil, né, então não tem o seu valor de mercado zerado. E aí a gente pode ter que pagar, né, por exemplo, um imposto de renda, aqui colocado como ganho de capital. Tá? Então, o exemplo que está sendo trazido pelo livro, o valor contábil, né, é zerado, porque tem essa depreciação contábil, e tem o valor de venda. Né? Então, a diferença entre o valor de venda e o valor contábil daria o chamado ganho de capital, né? Ou seja, o valor residual bruto menos o valor contábil. Então, vamos supor que a gente vendesse lá no final dos 5 anos, né, o valor contábil dele seria zero. Né? Então, a gente teria um ganho de capital que seria o total da venda, de 600 mil. E aí, supondo que houvesse uma incidência de imposto de renda, né, na alíquota de 30% sobre o valor, né, do ganho de capital, que nesse caso é total, né, de 600 mil, a gente teria que pagar 180 mil de imposto de renda. Consequentemente, o valor residual líquido seria de 420 mil. Ou seja, por mais que eu tenha vendido por 600 mil, eu não posso contar com esses 600 mil para
ajudar a amortizar o reinvestimento que eu vou fazer, né? Apenas com os 420 mil, porque os 180 mil, né, eu vou ter que pagar para o governo federal sob a forma aí de imposto de renda. Enfim, então esse conceito, né, de valor residual líquido, basicamente ele incorpora, né, ou ele deduz eventuais custos associados à venda de um equipamento, de um imóvel, enfim, por uma série de questões, né? Pode ser uma questão de transporte, despesas, né, operacionais de venda, ou também por questões legais, como nesse exemplo, que é a possível incidência, né, de imposto de renda sobre ganhos de capital. Bom, caminhando já para o final dessa aula, né, então a gente, a partir do estudo de investimentos, né, que obviamente a gente só vai conseguir fazer a partir dos estudos anteriores, ele vai ter como produto final a elaboração de um fluxo de caixa das atividades de investimento. Então, um fluxo de caixa, ele vai compor os chamados demonstrativos de fluxos de caixa. Então, a gente vai ter os fluxos de caixa operacional, os fluxos de caixa de investimento e os fluxos de caixa de financiamento. Então, aqui é uma parte desse conjunto de demonstrativos e, basicamente, ele vai ter a seguinte estrutura. Então, a gente vai ter as entradas de investimentos e as saídas de investimentos. Então, é mais comum, quando a gente está fazendo a projeção, que a gente tenha saídas de investimento, principalmente quando é um novo empreendimento. Tá? Mas a gente pode ter também as chamadas entradas, ou seja, aquilo que entra no caixa da empresa resultante, tá, das atividades de investimentos feitas em períodos anteriores. Então, aqui a gente tem como exemplo resgates de aplicações financeiras. Então, a empresa ela pode ter comprado um CDB, uma debênture de uma outra empresa, uma ação de outra empresa, e quando ela resgata essa aplicação financeira, né, ela pode recuperar o capital, né, e mais alguma coisa, alguns juros, enfim. A venda de determinados ativos financeiros, sei lá, ela tem uma reserva em dólares, por exemplo, e ela vende esses dólares, né, e isso resulta em um ganho de capital. Né, então isso também pode ser entradas de investimento. Vendas de ativo fixo, né, ela vendeu um imóvel que ela tinha investido anteriormente e com isso ela teve, né, um ingresso em caixa oriundo dessa venda. Então isso vai representar entradas, né, de investimento no caixa da empresa. Por outro lado, a gente pode ter as saídas, né, que vai ser mais comum, principalmente no início do novo empreendimento, como mencionei, né, que são os investimentos em ativos fixos, tá? Os investimentos em ativos financeiros que ela pode fazer, em pesquisa e desenvolvimento e assim por diante. Né, tudo aquilo que ela vai desprender, né, desembolsar, para que ela possa, né, iniciar um novo empreendimento. E aí, o saldo, né, entradas menos saídas, vai mostrar o resultado das atividades em investimento. Então, basicamente, é esse relatório, né, ou esse fluxo de caixa que se espera ao final do estudo de investimento, que só vai ser possível, obviamente, né, depois que a gente faz o levantamento das informações que a gente viu em aulas anteriores, né, a definição aí de qual que vai ser o mercado que a gente vai atender, a capacidade produtiva, a engenharia, o levantamento dos investimentos necessários, e a gente consegue fazer essa projeção do fluxo de caixa das atividades de investimento. Bom, eu deixo para vocês aí a recomendação da leitura do capítulo 8, né, do livro do Correia Neto, Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento. E desejo a vocês aí uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.